Fala pessoal, mais um G1 Cast no ar, dessa vez o episódio 89, e hoje aqui ao meu lado o Maurílio Bolognese, segundo nosso sócio, o oferecimento do Departamento de Marketing da G1. Estamos muito felizes aqui com dois ilustres convidados representando uma empresa de enorme expressão no nosso mercado. Eu estou aqui com Dante Guasi e Enzo Guasi, da Protenge Urbanismo, uma empresa com mais de 40 anos, londrinense, tá? Com empreendimentos em 5 estados do Brasil, não é isso? E antes de agradecer vocês, eu queria que o Maurílio dissesse para eles onde nós estamos, onde eles podem nos encontrar. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, G1cast, e direto aqui do iEstudio Folha de Londrina, parceria com a Folha. É isso aí. Muito bem. Gente, obrigado aí pela presença, pelo tempo de vocês. A gente sabe como é corrido, como é precioso, né? Afinal, nós estamos falando de uma empresa aí que já construiu mais de 1.600.000 metros quadrados de pavimentação, mais de 2.600.000 metros quadrados de terraplanagem, mais de 400.000 metros em saneamento e mais um monte de coisa, mais quase 20.000 unidades, né? Obrigado pela presença. Não parece tanto ao longo do tempo, mas é isso. É isso aí. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, Renato, Maurílio. Prazer estar aqui com meu pai, participando desse momento também, desse bate-papo junto com ele. E um prazer poder falar um pouquinho mais da Protenge aqui, dessa história longa de 43 anos aí. Pois é. E mandar um abraço pro Vitor também, né? O não tá aqui Vitor, com a gente, sócio da empresa. É um prazer mesmo estar aqui com vocês e quando eu olho para trás e vejo o filho do lado, eu fico mais feliz ainda, né? Porque é sinal que a coisa Orgulho, tem continuidade, né? É um orgulho e, enfim, a gente fica muito feliz de estar aqui, batendo esse papo. E vamos poder falar um pouco, né, a respeito da história, de como a coisa acontece. Eu, particularmente, gosto muito de conversar com gente como você, Dante. Não, óbvio, o Enzo é mais da minha geração, mas é porque a empresa tem a minha idade, né? A Protenge tem a minha idade. Então, a gente ouvir essas histórias vai ser muito legal. Então, queria que você começasse aí contando como que surgiu, né? O que motivou a criação da Protenge. É uma história interessante, porque eu fiz engenharia aqui em Londrina, e quando eu me formei em dezembro de 1982, né? E eu tenho o sócio, que é o Vitor Galão, e a gente estudou junto, engenharia, somos amigos desde a infância. E na época eu falei para ele que se quisesse abrir uma empresa, a gente abriria. Era uma época muito difícil em Londrina, para engenharia. Era uma época, não só para Londrina, né? Na época, no Brasil, a maioria que se formava em engenharia na época ia para a Caixa Econômica, ia trabalhar em bancos, engenheiros e tal, porque realmente era uma crise muito grande de construção. E eu tinha um plano, né, antes de me formar, eu mapeei o Brasil e vi dois locais que eu poderia abrir uma empresa. Uma era Dourados, na época, e a outra era Cacoal, lá em Rondônia, que eram os lugares que estavam despontando, enfim. E eu tinha um amigo para isso também, que estudou comigo engenharia. Chegou na última hora, eu falei, não vou. E ele acabou indo, inclusive está lá até hoje, formou família lá, né, fez a vida dele lá em Rondônia. E aí o Vitor, deu certo, que ele também se dispôs a abrir uma empresa. Então nós formamos praticamente no começo do ano de 83 e em abril, dia 1º de abril, a gente abriu a empresa, né? Começamos a empresa primeiro na sala de som da casa do pai do meu sócio, que era uma salinha lá de 3x3, eu e ele. Depois a gente passou para o fundo de quintal da casa dos meus pais, lá no Xangri-Lá. Desalojei meu pai, que trabalhava lá, e botei ele do lado e fizemos uma salinha lá da empresa. E assim nós começamos, né? Sem muita pretensão de ir longe, de crescer muito, mas bem empenhados, né? Nós dois, ele também é engenheiro civil. E assim foi, e as coisas foram acontecendo. A gente olha para trás e vê 43 anos, é gozado, porque eu não sinto que passou tudo isso. Eu ainda me sinto meio moleque, né, na caminhada. Mas as coisas foram acontecendo, graças a Deus, Deus ajudou, foram abrindo portas e a gente começou muito na área de engenharia mesmo, de construção, né, de fazer desde casinha de boneca,
Tudo que aparecia a gente pegava naquela época, fazia, né? Os dois correndo um para o lado, outro para o outro, e, enfim. E depois, com o tempo, a gente conseguiu, na época, nos cadastrarmos no setor do Banco do Brasil para fazer ABBs. Isso deu uma impulsionada boa. Depois veio um programa de Casa Popular, que a gente também conseguiu pegar alguns projetos grandes de Casa Popular na época, fizemos vários empreendimentos. E aí foi alavancando a empresa. A gente partiu daí também para a infraestrutura urbana, né? Que asfalto, galeria. Hoje a empresa conta com... Já tivemos pedreira, hoje a gente tem usina de asfalto e tudo mais. Esse lado nosso, a gente sempre quis parar um pouco com ele, porque ele não dá tanto resultado, mas dá mais prazer. Então a gente nunca abandonou ele em função dessa área de engenharia, né? E depois de uns 20 e poucos anos de empresa, a gente abriu o setor de urbanismo, que daí a gente concentrou mais nessa área de empreendimentos imobiliários, né? Certo. Que aí tem vários projetos envolvidos, tem várias linhas de projetos ao longo desses 40 e poucos anos, né? E vocês participaram de obras públicas também, né? Participamos, teve uma época que a gente participou de obras públicas, eu e o Vitor eram chamados os moleque, né? A gente sempre, quando ganhava uma obrinha, o pessoal chamava e falava assim, é a empresa dos moleques lá, né? A gente é os meninos. Então, foi uma época gostosa também, né? Uma época que a gente corria para lá, corria para cá, participava de concorrência a nível estadual, nível nacional até, nível municipal. E conseguimos, com isso, também um certo prestígio, né? Dentro da empresa, porque as nossas obras a gente pegava com preço bom e fazia, entregava bem feito. Então, eles gostavam muito da gente, né? Protenge tem muito nome nessa área também. Eu acho interessante como foi o crescimento, a expansão geográfica da Protenge, né? Maurílio, Dante e Enzo. Porque a gente fala de uma empresa que ela tem a sede em Londrina, mas se você for olhar onde estão o portfólio dos empreendimentos, a minoria é aqui, né? A maioria no estado do Paraná, né? Mas espalhado em outras cidades, aí a gente tem o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim. Sim. Por que isso aconteceu? Cada plano é uma história, né? Porque, por exemplo, o interior de São Paulo, por acaso, veio uma família muito tradicional lá de Prudente, a família Funada. Tinha até aquela tubaína Funada, que é da minha época, não é da de vocês, vocês são jovens, né? Vocês são jovens, né? Muito boa, por sinal. E o patriarca lá, ele estava saindo da sociedade na época e o filho se formou em engenharia. E o filho queria partir para a área de engenharia mesmo, pegar E aí, na época, eles saíram da empresa com algumas áreas em Prudente, e uma das áreas ele nos procurou por intermédio de terceiros que nos apontaram para eles virem atrás de nós, conversarmos. E acabamos firmando uma parceria. Eles entraram com a área, a gente fez todo o empreendimento, foi o primeiro empreendimento em Prudente, chama Jardim Porto Seguro. E um condomínio fechado. Condomínio fechado, que Prudente, ele vinha com uma tradição lá de condomínio de lote muito grande, que era a famosa Dama, né? Antiga Dama, né? Sim. E Danha, né? Que eles falam. E lá a Dama fazia lotes de 1.000 metros. Nós chegamos lá com uma proposta de 250 metros, que todo mundo falava, é um absurdo, não vai vender. Não teve tempo nem de abrir a boca, nós vendemos um empreendimento inteiro, né? E ficou um empreendimento hoje que é muito tradicional lá em Prudente. Após esse empreendimento, aí a gente se tornou sócio do grupo Funada lá em Prudente. Então, todos os empreendimentos de Prudente a gente fez junto com eles. Fizemos vários empreendimentos. Os melhores empreendimentos, eu diria que são os nossos em Prudente hoje, né? E aí, em toda a região de Prudente, ali a gente fez alguma coisa nas cidades circunvizinhas. Depois surgiu uma oportunidade da gente ir para Santa Catarina também, que na época nós chegamos lá, compramos 2 áreas em Joinville. Fizemos 2 empreendimentos lá que foram um sucesso muito grande na época. Também empreendimentos horizontais. Também, né? Empreendimentos horizontais, lotes. É o nosso foco, né? Então, e aí a gente investiu muito lá e temos hoje muito focado em Santa Catarina, né? A empresa é muito focada lá. A gente tem empreendimentos em diversas cidades, Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Jaraguá, Guaramirim, Araquari, Palhoça, né?
E Isso que é um mix de tanto loteamento aberto e condomínio fechado. Né? a Protenge hoje ela tem várias linhas de empreendimento, né? Nós temos empreendimento desde classe A até classe D. Hoje a D a gente está segurando um pouco, depende muito de localização. Porque para nós é muito tranquilo esses empreendimentos, porque a gente faz as obras, nós não contratamos obra. Num raio de 200 km de Londrina, todas as obras nós que fazemos, executamos, entregamos. Então isso para a gente ajuda bastante. Aí São Paulo também, a gente partiu, região de Avaré, nós temos vários empreendimentos, Mato Grosso do Sul também foi outro case, né? Também a mesma coisa, uma família de lá que tinha muito recurso e tinha muitas áreas lá, nos procurou aqui em Londrina, fizemos uma parceria com eles e hoje eles são muito grandes, aprenderam tudo conosco, porque eles não sabiam nada de empreendimento, aí nós fizemos 4 empreendimentos ou 5 lá em Dourados junto com eles. E por sinal, esses parceiros são a Corpal, né? Hoje da Paisagem Corpal. É a Paisagem Corpal. O primeiro empreendimento que eles fizeram foi em parceria conosco. Foi. Né? Condomínio fechado lá em Dourados, que a Vectra também foi sócia. Então, na verdade, foi uma parceria entre Protenge, Vectra e Corpal na época. Ah, né? interessante. O primeiro que nós lançamos em Dourados foram 540 lotes numa tacada só, um condomínio fechado que também vendeu em 15 dias. Vendeu, foi um sucesso total. Ficou excelente o empreendimento, tem um verdadeiro clube lá de lazer, muito bom o empreendimento. Fizemos também uma parte comercial muito interessante lá, fizemos mais 3 empreendimentos na região Dourados. Que até quando eu inaugurei o primeiro, eu contei essa história, que quando eu me formei, eu falei para eles, quando eu me formei, isso acho que já tinha, sei lá, foi agora, né, recente, Dourados deve ter o quê, 10 anos, né? Acho que até menos. Até menos. Até menos. Eu contei essa história, que quando me formei, um dos pontos que eu tinha focado era Dourados, porque era um lugar que a gente via como... Aliás, demorou a vingar, né? Para abrir, né? Mas hoje, realmente, por causa do agronegócio ali na região, né? Então... E o interessante é que a família de Dourados também tem uma conexão com a família de Presidente Prudente, né? Todos então, você eles. Perguntou como aconteceu essa expansão geográfica. Um falou pro outro, né? Que deu certo a parceria, gostaram muito da gente e tal. Então, e assim foi. A gente, para ser sincero, nós não planejamos tudo de uma forma consciente. As coisas foram acontecendo e foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? E aí foi um mero aproveitamento de oportunidade e portas que se abriram. Exatamente. Vocês têm um empreendimento em Goiás também, né? Temos. Que, por sinal, quando nós fomos para Goiás fazer em Rio Verde, Rio Verde também estava numa fase excelente. Aí nós fizemos, era uma área bem grande, nós desenvolvemos um projeto grande, mas fizemos em fases. Fizemos a primeira fase, pegou uma crise lá em Rio Verde, parou tudo, não vendia. A gente tirou um pouco o pé, fizemos era grande o empreendimento. E hoje, inclusive, o shopping é na frente do empreendimento, né? Uma região que evoluiu muito. A né? BB também de Rio Verde é próxima área, né? Você comentou da BB, inclusive a BB, até por curiosidade. A BB nós fizemos várias, fizemos no Rio Grande do Sul, fizemos Paraná, Santa Catarina, várias ABBs esparramadas, né? Era o clube, né? A gente pegava o clube todo, né? Mas só um dado interessante, falando um pouquinho do interior de São Paulo e Presidente Prudente especificamente, só na cidade de Presidente Prudente a gente fez 12 empreendimentos. Só nela. 12 empreendimentos horizontais, entre loteamentos abertos e condomínios fechados, né? E isso falando de uma cidade em específico, mas fora ela tem todas as outras, aí, todos os mercados que a gente atua já há muito tempo, né? Aí você me perguntou Londrina, né? Porque Londrina, nós somos de Londrina, a gente já fez muita coisa na classe mais CD, né? Se você for andar em Londrina, você vai ver que o pessoal tem muito conhecimento nas regiões mais periféricas e tal. Nós temos grandes projetos aqui em Londrina. Mas condomínio, Londrina sempre foi uma dificuldade fazer condomínio fechado. A lei era um impeditivo, né? Agora que a gente brigou bastante e conseguiu encaixar esses empreendimentos. Mas mesmo assim a gente fez não muito grandes empreendimentos, mas nós fizemos alguns fechados aqui em Londrina. E muito lote aberto, né? Na classe C, na classe D, a gente fez muita coisa. Também pela facilidade nossa, volto a dizer, de infraestrutura que a gente mesmo faz. Então,
todas as áreas, comprava, fazia infraestrutura, vendia. Desenvolveram bairros, na verdade, né? Sim, que hoje são vários bairros aqui em Londrina que a gente fez, né? Tem muitos Fizeram bairros. verticais também aqui, né? Então, teve uma fase que nós começamos no vertical, nós fizemos acho que uns 8 prédios aqui em Londrina. Mas foi uma fase muito difícil, aquela fase que vocês não pegaram também, vocês nem sabem o que é isso, mas Que ano inflação foi de isso, 40% ao mês, né? Então, Foi que na você época começava. Eu não Collor, consigo isso que nem é? imaginar Foi- como é que foi- a economia foi antes do funciona Collor, né? com essa hiperinflação. É, É como que complicado. parcela uma compra? Pois é, esse é o problema. E aí, normalmente, você financia as obras, né? E naquele tempo não é que nem hoje. Hoje as empresas verticalizadas, elas estão ganhando dinheiro por quê? Porque você vende em planta, né? Você pega o prédio, lança, vende 70% do prédio na planta. Naquele tempo, com aquela inflação, você não vendia nada na planta. Depois de pronto, você botava a venda, no primeiro dia do mês, era a tabela, você botava a tabela do preço. Chegava no final do mês, tinha 40% de inflação, você imagina. Aí o cara ia deixar para comprar no último dia do mês, porque lógico, o cara chegava no último dia do mês e fazia a proposta. E tinha toda uma amarração, então foi uma fase assim muito difícil. Eu me lembro que o último prédio que nós fizemos, o último apartamento foi para pagar o financiamento. Dali para frente eu falei, não é esse o caminho que nós vamos seguir, não. Era um risco muito grande, né, na época. Hoje não, hoje eu acho que é uma área que... Só que daí a gente, por exemplo, esse parceiro meu de Prudente hoje, ele é um dos maiores que verticaliza em Prudente. Ele nos chamou para ser sócio no vertical. Mas não é o nosso foco, não foi o nosso foco. E a concorrência no vertical também tem grandes empresas, né? Londrina tem excelentes empresas no vertical, as melhores do Brasil estão aqui concentradas em Londrina. Então a gente tem que respeitar, é um pessoal que já tem uma tecnologia pronta, é um pessoal que está na ponta, né? Então para chegar no nível, você tem que trabalhar muito para chegar no nível deles, né? Mas a gente falando em horizontal, né? Eu acho que a Protenge, apesar de, vamos falar, comercialmente, ela não ter ainda essa projeção, eu estou dizendo como marca incorporadora, né? Eu estou falando Aqui especificamente não, em Londrina. Sim. Se você for a fundo, olhar, vou traçar um paralelo de um parceiro, de um concorrente, é como você falar da Artesana no Urbanismo, né? Que é uma empresa jovem, que tem 2 produtos, 3 produtos lançados, mas você olha para a história dela, você vê quem está por trás, Dr. Renato Albuquerque, fundador da Alphaville Urbanismo. Então, traçando esse paralelo, eu acho que é o mesmo pano de fundo que a gente tem com você e com o Vitor, né? Agora vindo o Enzo aí passando o bastão, né? A gente fica muito tranquilo, eu digo nós, a gente que está no front, né? Na ponta. A gente também não começou ontem, né? Não temos 40 anos, mas a gente também não começou ontem, né? Eu tenho esse ano eu faço 22 anos de mercado imobiliário, de corretagem, cara. Maurílio é engenheiro e se tornou corretor de imóveis também. Vinícius... o Vinícius está lá abraçando o Mickey essa hora. Também tem seus 15 anos de mercado, a família do Vinícius também é do mercado. A gente fica muito tranquilo de ver esse pano de fundo que vocês vão trazer, porque daí é agora o assunto que a gente vai entrar, que é a nova fase da Protenge aqui em Londrina, que é quando vão vir agora produtos já mais envelopados, que vão, né, acho que fincar uma bandeira na cidade, acho que é para dar continuidade no que vocês já construíram até aqui, né? Então, acho que agora a gente começar a falar disso. Nós vamos começar agora com o primeiro breve lançamento ali em frente ao autódromo, um negócio que tá deixando o mercado maluco. A gente tá vendo os corretores, os clientes, e a gente tá muito ansioso, né? Queria que vocês falassem um pouco, né, tanto da nova fase da Protenge, quanto um pouquinho da história do desenrolar, como que a gente chega nesses produtos, da linha de produtos, né? Que o Gardenville é o produto, né? É uma linha de produtos, faz parte de uma grife de vocês, né? É isso aí. Perfeito. Na verdade, acho que nós estamos com saudade de casa um pouco, né? Então, eu não diria nem que é uma nova fase, né? Eu acho que é uma fase em Londrina, né? Porque essa fase a gente vive de empreendimento imobiliário padrão alto e tudo mais, a gente vive há muitos anos, né? Mas, de novo, Londrina, esse empreendimento é diferenciado, né? Isso eu acho que... quando eu falo nova fase é justamente isso, trabalhar em casa, né? Fazer casa, home office. Voltar para casa. A gente fez tanta coisa boa, né? Fora de Londrina, e agora vai ser um prazer
trazer o mesmo nível de empreendimento aqui para nossa casa, né? Como vocês falaram, a Protenge é uma empresa pé vermelho, londrinense, com 43 anos de história, que teve esse destaque todo nos últimos anos e nas últimas décadas, até um pouco mais fora de Londrina, em outros estados, mas agora voltando para casa. E estamos super empolgados, tem muita coisa boa pela frente, temos vários condomínios para soltar aqui em Londrina. E o mais próximo, como você falou, Renato, é o Gardenville Londrina, né? Então, o Gardenville, a gente já tem ele em Presidente Prudente e a gente já tem ele em Ponta Grossa também. Então, o Gardenville Londrina vai ser o terceiro condomínio dessa linha de produtos, né? E a gente fala de linhas porque nos nossos condomínios fechados a gente tem diferentes linhas e aí agrega diferentes itens de lazer em cada uma dessas linhas. Tamanho de lote também varia em cada uma dessas linhas. E a opção por um estilo ou por outro, lógico, depende da vocação da área, né? E aonde está o Gardenville Londrina hoje é uma localização muito privilegiada, diferenciada. É a única área da região hoje que ainda está disponível para esse tipo de empreendimento ou para esse tamanho de empreendimento, né? Então, o Gardenville Londrina vão ser 133 lotes a partir de 210 metros quadrados. Condomínio fechado. Condomínio fechado, com todo item de lazer completo. E hoje numa avenida Henrique Mansano, com alto fluxo e uma saída muito fácil para o centro da cidade, né? Então, em poucos minutos a gente chega ali na Maringá. Esses dias eu estava até na obra, saí de lá, em 5 minutos eu estava na Maringá, na frente do Marista. Então, assim, a localização é muito fácil. A gente tem ali, fica na frente do Autódromo Internacional, na frente do Estádio do Café, muito próximo ao Norte Shopping ali também. Só seguir uma linha reta, né? Seguiu uma linha reta, em menos de 5 minutos chegou no Norte Shopping, né? Então... Tem uma vista maravilhosa da cidade. A vista maravilhosa da cidade. É isso que eu ia comentar. Eu acho que um dos destaques dessa área é a vista que você tem lá, porque ele tem uma topografia bastante favorável. E você olha de lá e você vê todo o centro da cidade, né? Exato, a parte verticalizada do centro. A noite também é muito bonito. E o projeto foi, inclusive, pensado nessa questão da topografia da área, né? Então, obviamente, quando o projeto é desenvolvido, você quer extrair o máximo, potencializar ao máximo a área, e toda a parte de lazer do condomínio ele fica na parte alta. Então, nós teremos, por exemplo, piscina com borda infinita dentro do condomínio fechado. Isso na parte alta do condomínio. Então, para os nossos clientes, os futuros moradores, eles vão estar dentro da piscina enxergando toda a vista da cidade. Isso vai ser muito bacana. Sim, como academia também, frontal para a cidade, né? Você está ali numa bicicletinha, olhando para a cidade, legal. Ficou muito bom. O empreendimento ficou muito bom. E é uma região assim que não tem concorrentes, né? O pessoal lá tá esperando esse lançamento ansiosamente, né? A gente está com muitos clientes aguardando. Bacana. E lá são 2 produtos, né? É o Gardenville, que é o condomínio fechado, e o Parkville, que é o loteamento aberto, né? Sim. Perfeito. Em função das ruas e tudo mais, né? Então não dá para a prefeitura ter uns limitadores, né? Sim. Então a gente teve a área, não pôde comportar todo ele fechado. Então uma parte dele ficou com lotes abertos, que já estão agora iniciando a comercialização, né, desses lotes. Sim. E que também ali na região, aquelas famílias são muito antigas, né? Então os filhos cresceram, querem morar lá perto dos pais e tal. Então também está com uma procura bem interessante. E eu diria que a gente está bem satisfeito. Eu acho que é um empreendimento que já é sucesso e aquele que tiver interesse é bom se adiantar, né? porque... Quem será que está mais imobiliária ansioso, G1? hein? Será que é a G1, a imobiliária, ou será que somos nós Protege, os clientes? Eu acho que está todo mundo bastante ansioso, porque realmente é um divisor de águas, literalmente, porque ele está inclusive numa divisa de bairro ali, né? Exato. De 2 bairros importantes ali da região. E são bairros que a gente vê que assim, tem muitas casas boas de valor agregado, bom, né? De valor agregado. Só que esse público é bairrista, pelo que a gente entendeu. Sim. E não tem a oportunidade, tem a condição e não tem a oportunidade de morar num condomínio. Então, eu acho que agora a gente vai chegar com um negócio que vai
suprir uma demanda reprimida, talvez um problema que nem era percebido. Né? A gente criou... Eu costumo brincar com o seguinte, quando a Apple lançou o iPad, ninguém sabia que precisava de tablet. Você entendeu? Agora você cria uma solução para um problema não percebido, né? Às vezes porque o bairro é bom, os bairros são bons, são seguros, né? Então eu acho que a gente chega com inovação mesmo. E vamos, se tivesse mais espaço, faria mais. Com certeza. E a outra coisa que eu acho super interessante é a raridade, né? A exclusividade do condomínio no sentido de a gente não ter espaço para replicar isso na região. É muito raro. Muito raro. Então, vai ser uma coisa realmente única. É um negócio para o mercado que vai suprir realmente. E nós também, da nossa parte, a gente escolheu vocês, G1, pelo sucesso que vocês têm tido no mercado, pela solidez, pela confiança, né, que a gente vê de vocês na tratativa dos negócios. Então, isso tudo também é importante, porque é um conjunto, né? A gente sabe que é um conjunto. E as coisas só vão bem quando você acaba na venda. O seu final é a venda, né? Se a venda não for bem, não adianta você fazer nada, porque você não vai ter êxito, né? Sim. Então, dessa forma também, a gente agradece vocês pela parceria, né? E dizer que a gente conta muito com esse trabalho para que dê tudo certo, né? Que o público fica muito feliz e lisonjeado, Dante e Enzo, porque é o que eu falei. A gente está falando de uma empresa que tem uma história que não pode sujar essa história. E a gente está ali para representar, fazer ali a diferença de vocês. Tudo que a gente entra para fazer, a gente fala, isso é meio que um mantra de repetição insana. A gente pega para fazer como se fosse nosso. Eu acho que já deu para perceber, talvez um pouco mais o Enzo, porque eu torro a paciência dele. Mas a gente quer realmente fazer parte da construção do negócio, porque a gente se sente corresponsável e tem dimensão do impacto que isso vai gerar no mercado para a gente também construir a nossa história, né? Nós somos uma empresa de 10 anos de existência. E a gente quer olhar lá quando a gente estiver com 43 e falar, poxa, a gente mudou a vida de muita gente. Deus abençoe. A gente melhorou a vida de muita gente. A Protenge, a gente sempre teve um olhar muito para o cliente, sabe? A gente sempre pensa em como poder agradar mais o bem-estar do cliente. Todos os empreendimentos nossos. A gente fica... Porque hoje, assim, tem de tudo, né? Vamos botar isso, vamos colocar aquilo, coloca isso, não coloca aquilo. Então a gente faz pesquisa antes, pesquisa depois para ver o que é mais usado, o que o povo gosta mais de ter no empreendimento, né? Porque tem N coisas que você pode colocar no empreendimento, né? Como item de lazer. Com item de lazer, principalmente, porque veio essa linha do resort, né? Que o cara chega em casa, ele tem tudo ali, né? Não precisa ir para o clube, não precisa ir para academia, tem tudo ali do lado, né? E a gente tem sempre esse olhar. E a Proten sempre se preocupou com esse bem-estar do pós-obra, de como se comporta depois do empreendimento com relação à clientela. E graças a Deus a gente tem tido sucesso nisso, né? E a gente tem uma percepção que pelo volume de pessoas que estão interessadas no Gardenville, a gente tem um perfil um pouco múltiplo, né? Que eu quero dizer. Tem investidores, óbvio, pensando na questão para comprar, para construir e vender a casa, mas a gente tem uma outra coisa que para o produto imobiliário eu acho que é mais interessante e para quem vai usar, que são pessoas que são compradoras para construir e morar, que aí a gente vai ver um produto que é assim, vai ter o período de obras, as pessoas vão comprar, vai ter o período de obras, elas vão construir, a gente vai ver um condomínio rapidamente consolidado, né? Não um loteamento, condomínio fechado com vários lotes vazios. E quando isso acontece, a valorização é mais rápida, né? Então isso é interessante. Até para quem compra, né? Isso daí reproduza. Pra você ter uma ideia, esse de Prudente lá, que foi o primeiro que nós fizemos hoje, é um dos preços por metro quadrado mais caro de Prudente. Valorizou muito. Agora, falando um pouquinho das dificuldades, Renato e Maurílio, às vezes eu brinco lá que eu falo assim, se o pessoal soubesse o que é fazer um empreendimento, para chegar nesse ponto de venda um empreendimento, teria que cobrar pelo menos o dobro do valor, porque são muitas etapas, né? Hoje são muitas etapas. Toda a burocracia hoje que você enfrenta, a parte ambiental, a parte negocial, a parte operacional, é todo um trabalho árduo
e intenso e longo. Porque é diferente você fazer um empreendimento horizontal e um vertical. O vertical, as empresas chegam lá, tem o terreno, ela pega o terreno e em 6 meses ela lança o prédio. Os condomínios, os loteamentos, você pega uma área bruta. Então, a área bruta você tem que dissecar tudo, né? Tudo. Desde minas que tem na área, árvores que tem na árvore. Você vai trabalhando, é insano. Você vai várias etapas até você poder chegar no ponto de você colocar o lote para venda, né? Então, é um processo bem mais moroso. Só que quando você lança, parece que está nascendo um filho mesmo, porque tem uma história tão longa para você contar, né? Dá para contar esse não é diferente. Como esse começou é o Gardenville lá atrás? Olha, começou assim, a família tinha essa área, né? Quando foi o início da... Puxa, Quantos anos atrás? agora você me pegou, mas já deve ter o que, uns 7 anos, 7 mais ou anos. menos, por aí. Começou a Acredito. negociação na área ali. Começou a negociação na área. A família tinha tido proposta de Londrina inteira, né? Todo mundo queria aquela área, né? Todo mundo foi atrás da família. E um dia a família veio conversar conosco, porque falaram, conversa com a Protenge, que eles fazem muitos empreendimentos naquela região e tal, eles têm conhecimento e tal. E veio a líder da família, que até então era ela que estava conduzindo os negócios da família, né? A família tem vários... Tem os irmãos, tem os sobrinhos, né? Os pais faleceram, ficaram. E ela veio conversar conosco e ela simpatizou conosco e ela até falou, assim, olha, eu conversei aqui em Londrina com mais de 10 empresas, todas estão aqui me ligando, mas eu gostei tanto da conversa com vocês que nós vamos tocar o empreendimento com vocês. E assim foi. Então, ao decorrer desse tempo aí, a gente tem uma relação muito boa, né? Estão felizes agora com o lançamento, estão todos animados. E essa demora foi mais burocracia de documentação? Essa demora foi o seguinte, você pega uma área antiga, você primeiro tem que retificar todas as divisas. Porque normalmente era circunscrição imobiliária, então hoje tem que ser via GPS, tem que ter tudo fechado, os números. E dá uma diferencinha, você tem que retificar a área toda. Para você retificar a área toda, todos os vizinhos têm que concordar. Então começa aí o trabalho. Aí você pega uma área vizinha, que nem lá era o antigo frigorífico, que quebrou ao longo dos anos. Então você não acha quem pode assinar, e vai por aí afora, né? Então tudo isso vai travando, vai dificultando. E eu brincava muito aqui que lá no passado, muitos anos atrás, a prefeitura era assim, mandava... o outro órgão ia de burrinho, né? Demorava 5 meses para chegar no destino. Assim, eu fico olhando, tipo, eu abri o Google Maps aqui. Você olha assim, a área é muito fácil de achar ela, né? É muito Só fácil. tem ela. É a única Tá da tudo região, ocupado, né? Porque você olha pro Olha o adensamento autódromo, no entorno. Né? Exatamente. Aí é os bairros que a gente falou, que inclusive foram boa parte desenvolvidos por vocês, né, dele. O Enzo tem um histórico, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre o seu histórico. Conta pra gente. Conta aí, Enzo. Eu não sou engenheiro, né? Sou formado em administração de empresas. Fiz faculdade em São Paulo. Eu sou formado na FGV em São Paulo. E eu tive um background um pouco diferente antes de vir trabalhar na Protenge com meu pai e com o Vitor, né? Então, eu trabalhava primeiro em banco de investimento, né? Eu fui para o lado um pouco mais de finanças depois de me formar. E aí, passou um tempo, as coisas naturalmente foram convergindo para eu voltar para casa e vir para a empresa, né? Mas tem até uma conversa interessante de contar que eu tive com meu pai, porque quando eu fui aprovado na FGV, eu também tinha sido aprovado na UEL, né? E tinha passado super bem aqui. E eu conversei com meu pai, eu falei, pai, e aí? Eu vou para lá, lógico, o FGV é referência à administração de empresas, mas aqui estamos em casa, família. Falou, filho, vai ter a melhor formação possível que você pode ter, vai para fora, pega essa experiência de trabalhar em outros lugares, em outras instituições, e depois, se houver a possibilidade e o espaço, você vem trabalhar na Protenge. E que aconteceu daí muitos anos depois, né? Agora, já estou há quase 10 anos na empresa e tem sido um prazer trabalhar. Você começou, então, com 15 anos na empresa? Você?
Pode não parecer, mas eu já tô aqui vou fazer 35 anos esse ano, né? Então, não parece não, parece mais menino, né? Parece mais, né? que bom. Parece mais menino. Minha esposa é um pouco mais nova, então é bom aparecer um pouco mais nova para acompanhar ela. Mas tem sido um prazer. Eu acho que a gente falou bastante do Gardenville, né? Mas a Protenge tem um pipeline grande de projetos, inclusive aqui em Londrina. Então, assim, voltando agora para casa, como a gente brincou, a gente vai dar esse start via Gardenville. E depois disso nós temos alguns condomínios fechados de alto padrão para soltar na Zona Sul de Londrina também, né? Então, Londrina... Já em andamento de aprovação. Já em andamento. Alguns a gente já viu um pouquinho do projeto, né? Estamos conversando, estamos tabelando, né, Renato? E a gente vamos participar e construir mais sucesso ainda, né? Contamos com a G1, sem dúvida nenhuma. O Gardenville vai ser esse start dessa parceria também, mas que seja uma parceria de longo prazo. Eu tenho certeza que vai render muitos bons frutos para ambos, né? Mas nós temos muita coisa bacana aí no forno. E estamos empolgados. Eu acho assim, empresa eu sempre soube, né, que tanto o Enzo demonstrava vontade de vir para a empresa, minha filha também. Minha filha também fez 2 universidades, fez administração de empresa, fez ciências contábeis, foi trabalhar na KPMG, né, em auditoria, se especializou em auditoria também. E eu falava para eles, antes de vir para a empresa, vocês têm que tomar as pancadas lá fora, porque aqui é fácil. Sim. O pai, querendo ser duro, não pode ser muito duro. Então, eu falei, é melhor vocês pegarem uma experiência lá fora e depois vocês virem, até para trazer coisa nova, né? Porque o que eles viveram lá fora também, as experiências, né? A gente foi uma empresa que cresceu e cresceu ali dentro, então toda inovação é válida, né? É lógico que hoje, por exemplo, se for colocar na mesa mesmo, é perigoso os dois demitir os 2 sócios do antigo, né? Mas estamos resistindo ainda, né? Mas as inovações são importantes, a cabeça jovem é uma cabeça mais diferenciada, né? Vem toda arejada, né? A gente não vem tão concentrada naqueles mesmos pensamentos, vem com uma outra visão, isso é muito importante nas empresas para reciclar, né? E... fora o orgulho de um pai ter 2 filhos que estão seguindo com a gente, né? Perenidade, é isso aí. É o que a gente está sustentando, óbvio, né? Guardando as devidas proporções, é o que a gente está querendo construir e é o que a gente está tentando se posicionar com a G1 agora, né? Na nossa campanha institucional, porque realmente isso foi um fruto de uma conversa que eu tive com outra pessoa que eu admiro demais, que é o Dr. Oswaldo Pitol, que ele usou muito essa palavra, perenidade, continuidade, fazer coisas que durem, que as pessoas lembrem, que mude a vida das pessoas. Então, isso tem muita conexão com tudo que você está falando, Dante, porque para nós, esse é o sentido das coisas. A gente deixar a história e mudança de vida de pessoas. Você fez FGV, você foi, obviamente, morar em São Paulo. Você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Olha, eu me formei e fiquei por volta de uns 2 anos depois de me formar. Mas você ficou uns 6, 7 anos lá. 6, 7 anos, Eu fui para lá em 2009, aí eu entrei em 2010 na faculdade, formei em 2014 e aí fiquei uns anos ali. Depois você entrou no BTG, né? Depois no Safra. Aí quando eu me formei eu prestei alguns trainees e passei no trainee do BTG, que na época estava naquele momento complicado com o André Esteves, então eles aprovaram e que depois... ano que foi isso? Foi 2000, eu me formei em 2014, foi 2015. O BTG foi 2015. O BTG e o Safra. E aí o BTG ele aprovou os trainees, mas depois ele não chamou por conta da situação que eles estavam passando. Eu perguntei do BTG porque eu trabalhei na PDG, que era o braço imobiliário do BTG. Ah, sério? Eu trabalhei 5 anos na PDG. Olha que interessante. Eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Eu vim para Londrina, eu perguntei o ano que você veio, porque eu vim para Londrina em 2014, 13 para 14. Eu vim para cá. Eu trabalhei na Lopes, né, em São Paulo. Acho que quem assiste os episódios já deve ter ouvido umas 15 vezes essa história. Mas eu trabalhei na Lopes, na imobiliária Lopes. Eu comecei com 20 anos como corretor na Lopes, daí eu fui até 2000 Não é o filho do dono da Lopes que estudou com você? 9, 10. Eu sou amigo de um... Filho do Marcos ou do Francisco? Não
não vou lembrar o nome do pai dele, mas o nome dele é Paulo Lopes. Se ele tiver eu não sei qual ele que é da imobiliária. Então, eu entrei na Lopes no ano que ela fez o IPO. Ah, é? É. Olha que interessante. Então, assim, eu só tive experiência antes de vir para Londrina em empresa com capital aberto. Porque daí eu fui para a Agra, que tinha acabado de ser comprada pelo BTG, né, que era pela PDG Realty, que é Pactual Development Group. PDG Realty. Não sabia. Era incorporadora do BTG, do braço imobiliário. Pô, eu vou te devolver a pergunta. Então, como é que você chegou em Londrina? Então tá. Com esse histórico. Qualidade de vida. Vou te contar rapidamente. Eu vim em busca de qualidade de vida, procurei um mercado que tinha a pujança de São Paulo, mas me desse uma qualidade de vida. E aí Acertou em cheio. Fiquei em Londrina, entre Londrina e Ribeirão Preto. Aí meu pai, ele casou, né, novamente com uma pessoa daqui do Paraná, minha madrasta, que mora em Rolândia. Ele decidiu vir morar em Rolândia. Eu conheci Londrina vindo visitar meu pai. Olha. E aí eu falei, pô, quero morar aqui. É aqui. Daí eu fiz uma pesquisa de mercado, quem eram as empresas. Aí conheci as construtoras todas, mas daí como eu venho da venda, eu bati na porta do Raul Fugêncio. Aí, que era o mais próximo do que eu tinha lá em São Paulo, né? Que era mercado de lançamentos e tudo mais. Aí eu bati na porta do Raul e falei, já trabalhei na Lobby, já trabalhei na PDG. Eu era diretor de vendas na house da parte online da house da PDG. E aí eu falei, eu quero largar tudo e vim para cá para ganhar uma fração do que eu ganhava em São Paulo. Só para mudar de cidade. Aí o Raul me trouxe para fazer transformação digital na empresa. Daí eu implantei CRM, site. Que legal. Inclusive, eu devo muito ao Raul a minha vinda para Londrina, porque foi ele que abriu a porta da cidade para mim. Hoje nós somos concorrentes, mas... E valeu a pena a decisão? Pô, eu não me arrependo de nada, nem lembro. Ó, pra você ter uma ideia, Enzo, faz 3 anos que eu não vou para São Paulo. Você tá brincando, Tá sério? perdendo nada, eu também acho. Eu Eu falava pro Enzo, quando ele morava lá, cada vez que eu ia lá visitá-lo, eu saía com dor de cabeça. Você morava cidade. onde? Que Eu região? morava pertinho da Paulista, ali no Bela Vista. Ah, sei. É. E daí, quando ele entrou no Safra, o Safra era 30 mil inscritos. Trabalhava lá na Paulista? No Safra? Trabalhava na Paulista, 30 mil inscritos para 30 vagas no Safra. Porque eles pegam, o Safra é esperto, né? Eles pegam, põem um delta lá. Um sign-in bônus, né? Então, quando você era aprovado, Só o fato de ser aprovado, você já ganhava um um monte de dinheiro lá, né? Então, isso atraía muitos recém-formados, né? E aí, por conta disso, é que tinha essa concorrência tão grande, né? Eu fui contra ele voltar para Londrina na época. Eu e minha esposa na época, né? Porque eu falei, não é possível. Agora que você está no Safra, ia lá, molecão de terno, gravatinha, trabalhando na Paulista, contratado pelo Safra. O que você vai fazer em Londrina, porra, né? Depois de tudo isso, né? Mas aí tem as coisas do destino, do que a gente crê e tal, né? As coisas que aconteceram aí na família que ele decidiu voltar, né? Ele chegou, na ele verdade, falou, Deus vai direcionando muito, né? A gente não percebe na hora, às vezes, mas olhando para trás, a gente vê as coisas. Para mim foi uma encaixando. desconstrução também, porque, na verdade, as pessoas pensam o contrário, né? Tem que sair daqui Sair para lá. daqui para ir para lá. E, na verdade, eu vejo que você consegue você consegue construir coisas tão grandes ou maiores dentro de um sistema mais enxuto, né? Eu acredito nesse negócio de fazer mais com menos. Perfeito. A vida, para quem está na minha idade, vocês são jovens, mas a vida é o seguinte, nós já passamos por boas lutas, grandes lutas, né? Na família, perdi minha esposa, enfim. Mas o que eu vejo é o seguinte, minha filha está morando em Nova York. É o sonho, quando você fala assim, morar em Nova York? Nossa, mas vai morar em Nova York. A vida lá é uma vida escrava. O cara trabalha 18 horas por dia, ganha bem, tem o consumo na mão para comprar o que ele quer, mas e o resto? E a família, os amigos, e o seu momento de lazer com família, né? Em casa. E eu fiz de tudo para eles voltarem. Fiz de tudo que eu podia, né? Mas a decisão foi deles, né? Porque eu falo para eles o seguinte, dinheiro é importante, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer crescer, quer evoluir. Mas o importante também é você olhar esse lado humano, o lado família, o lado cristão, né? Que eu creio muito nisso, né? Em tudo que Deus dirige a gente. E eu acho que você tem que ponderar isso, é o que você falou, você diminuiu o seu rendimento, mas talvez com o dinheiro que você tinha lá, você não vivia tão bem quanto você vive aqui. De jeito nenhum. Né?
De poder andar no Lago Igapó, final de tarde. Eu, por exemplo, eu jogo golfe, eu saio do escritório aqui, 5 minutos, estou dentro de um campo de golfe. Isso daí, em qual lugar do mundo você faz isso? E eu nem lembro como é que, assim, é um negócio tão remoto, sabe? Pensar como era a minha vida em São Paulo, que eu não tenho O Enzo nunca gostou. Eu não sinto o Enzo nunca gostou. Também, assim, Tanto é que quando ele passou lá no coisa, eu falei, bom, agora ele vai ficar aqui. Fui lá e comprei um apartamento para ele. Reformei o apartamento, tinha o apartamento prontinho. A hora que estava pronto para ele entrar no apartamento, ele veio para Londrina. Não deixou de fazer. Quem perdeu foi ele, né? Porque imagina um molecão desse lá em São Paulo e tal. Não deixou de fazer investimento. Mas além de qualidade de vida, o interior tem muita oportunidade também, né? Tem muita oportunidade. Especialmente Londrina, uma terra muito... Aqui concentra toda a região, né? Você vê que o pessoal sai de Rolândia, de Cambé, de Araponga, de Jataizinho, de Cornélio, vem tudo investir em Londrina porque é um polo, né? E o potencial ainda de crescimento que a cidade tem ainda, né? A gente viu, inclusive, no evento lá da Apex, né? Falando sobre extensão territorial, né? A comparação com Curitiba, Maringá e Londrina, que Londrina está muito à frente no que diz respeito a espaço para expansão, né? Então, a gente... No evento, a gente discutiu um pouquinho até a questão do porquê que ficaram tantos anos sem condomínios fechados, novos lançamentos de condomínios fechados aqui na cidade, né? E isso é interessante, porque Londrina tem tantos empreendimentos, referência, Royal Golf, os Alphavilles, enfim, tantos condomínios bons, e de repente ficaram décadas até sem oferta de empreendimentos desse porte, desse nível, né? E agora isso vai voltar. E isso passa um pouco também por questão de legislação, toda a parte burocrática de aprovação. E teve o problema da Amado Godoy também, né? Que segurou muito a cidade, muitos anos aí, né? E a influência dela, né? Que uma loucura, né? Segurar uma cidade por conta daquilo, né? Mas aí ficamos tantos anos sem novos lançamentos e agora vai ter um novo boom de condomínio fechado na cidade. Já está acontecendo. Na Zona Sul já está acontecendo. E graças a Deus a Protege vai estar participando disso também. Sim, né? nós temos áreas que nós compramos, temos áreas lá que nós temos parceria. E eu acho que vai ser um momento interessante para toda a cidade também, né? Isso aí, vamos fazer essa cidade crescer, as pessoas prosperarem. Com qualidade, né? Com qualidade de vida, né? Porque os empreendimentos são fantásticos, né? Todos eles são empreendimentos bons, né? Vocês com 43 anos de história, deve ter muita história legal aí que vocês têm ao longo dessa jornada. Tem alguma, assim, que marcou vocês nessa trajetória? Alguma obra, alguma... Olha, eu diria o seguinte, nós fizemos a maior obra social da nossa vida aqui em Londrina, praticamente, porque nós construímos, quando saiu aquele projeto Minha Casa Minha Vida, quando lançaram o projeto Minha Casa Minha Vida, tinha uma área que a gente ia lotear ali na região norte, que era uma área grande, e acabou que a área dava certinho para implementar o Minha Casa Minha Vida faixa 1. E aí nós juntamos com 2 empresas aqui de Londrina e fizemos lá o maior empreendimento aqui de unidade, 2.700 unidades ali em Londrina. É o Vista Bela? Vista Bela. São 3 empresas ali. Nós fizemos a parte de infraestrutura, outra empresa fez a parte civil e tal. E é um empreendimento popular que, para mim, nós não ganhamos absolutamente nada naquele empreendimento porque a gente dá manutenção até hoje. A Protenge nunca deixou nas obras dela dar manutenção. Nós já entregamos aquilo lá faz 15 anos. A gente sempre mantém manutenção, precisa de alguma coisa, a gente está lá para atender. Mas o que me deixa feliz é porque aquele projeto foi um projeto que resgatou muita humanidade para esse povo, sabe? Eu acho. E é praticamente uma cidade. É uma cidade. Depois veio escola. Hoje é uma cidade verdadeira. 2.700, você multiplicar por 4, tem 10 mil pessoas lá morando naquela região. Então, eu achei que de tudo que já houve nesse país, esse projeto foi um projeto que foi realmente interessante. Eu não estou falando em política, estou falando em assistência social. Esse foi um projeto que... Primeiro porque só a mulher podia ser dona. Por exemplo, minha funcionária, ela mora lá e é feliz da vida que tem um apartamentinho dela, né? Então, esse foi um projeto que me deu prazer por esse lado, de ter atendido tantas famílias que realmente precisavam. A gente tem projetos sociais, né, dentro da Protenge, a gente não comenta aí, não é o caso, mas a gente sempre busca ter esse lado também de devolver um pouco daquilo que Deus nos deu, né? Então, acho que isso é importante também, esse olhar. Tá?
E ali foi um projeto interessante. Agora, histórias peculiares tem muitas. Tem Mas tem muitas aí que não fica dá para falar aqui na... Vai ser um episódio para um churrasco. Dava pra gente fazer uns 3 episódios aqui para contar ou mais. Né? Mas a gente queria já, de antemão, agradecer vocês pelo tempo, né? Muito gostosa a conversa, muito legal. A gente está muito feliz por essa conexão com vocês, por isso que a gente está só começando a construir juntos. Em breve a gente vai voltar para falar do sucesso e do resultado que a gente construiu, das vidas que a gente impactou. Dos próximos condomínios. De tudo que está pela frente aí. Sim. Desejo que Deus abençoe muito vocês, a Protenge, que a gente possa realmente fazer aquilo para que o nosso coração realmente sente pulsação de fazer, né? Acho que a gente está muito alinhado nesse ponto. Então, queria agradecer a você, Dante, a você, Enzo. Obrigado aí. Quiser fazer alguma consideração final? Eu queria agradecer mais uma vez vocês. É um prazer realmente estar aqui, né? Eu diria que a vida passa muito rápido, né? Quando a gente fala em 43 anos, é uma caminhada. Mas é uma caminhada que tem, lógico, os seus percalços, mas ela nos dá muito prazer. Quando a gente passa num bairro que a gente fez, com as casas, com as pessoas, com as famílias vivendo, né? Isso nos dá um prazer de sentir que a vida da gente também não é uma coisa em vão. Porque você está, de alguma forma, trazendo benefício, né? E a gente sempre procura fazer o melhor possível, a gente tem uma história, tem um nome, a gente respeita muito esse nome, as pessoas, agradece muito todas as oportunidades. E eu, em especial, agradeço a Deus, agradeço pelos meus filhos, que hoje eu vejo tantos pais lutando aí com os filhos, né, com dificuldade, etc. E vê-los assim, caminhando e querendo tentar seguir na mesma linha da continuidade, é um prazer muito grande, né? Então, agradeço e, mais uma vez, eu peço que todos nós sejamos abençoados, né? Não só nesse empreendimento, como nos demais. E estamos à disposição. Né? Estamos à disposição e tenho certeza que a G1 vai ter muito sucesso aí. A gente vai ter uma caminhada legal juntos. Vamos sim. Também queria agradecer a você, Renato, Maurílio. Mandar um abraço para o Vini também, que não está aqui, está passeando já. Mas, verdade. Que ele aproveite muito a viagem. E agradecer essa parceria. Agora as vendas vão se iniciar, né? Mas até que isso aconteça é um trabalho longo, como foi falado. Trabalho longo, inclusive, com vocês, né? Então, a gente já tem tabelado muitas informações, muitas questões. Estamos aí caminhando junto, pensando junto, construindo algo a 4 mãos. Eu acho que isso é muito importante. Estamos muito animados com o Gardenville Londrina e muito animados com os próximos também. Com certeza virão na sequência e a gente vai continuar contando com a G1, com essa parceria que, se Deus quiser, vai ser de longo prazo aí entre Protenge e G1. Muito bom. É isso aí. Bom. Valeu, gente. Quer falar alguma coisa, mano? Gente, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e nos vemos aí a cada 15 dias. É isso aí. Até o próximo. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.